Olá, meu irmão, tudo bem com você? Então, hoje nós estamos aqui para fazer uma análise em cima de dois áudios. Na verdade, é um áudio normal e um áudio que é uma mensagem aos críticos da Igreja Adventista e, mais importante, uma mensagem a todo irmão que ousa em se levantar contra a menina dos olhos de Deus. Eu tenho dito há muito tempo que o pastor adventista, eu não posso aqui também julgar todos da mesma forma, mas na sua maioria, o pastor adventista está mais preocupado em defender a sua doutrina, a sua religião, o seu status e tudo que está ali dentro. Ele não está preocupado com as ovelhas no geral, não. E eles são ousados quando eles querem ser ousados. Eu achei esses áudios que você vai ver aqui hoje uma falta de respeito sem tamanha para com você, irmão adventista. Se você acredita em tudo o que te dizem aí dentro sem pesquisar, esse próprio pastor tem uma mensagem para você. Ele vai te chamar de incapaz, ele vai te chamar de uma pessoa que não tem sabedoria, e é assim que eles querem que você seja. É assim que eles querem que você seja, para que no momento que você abrir os seus olhos e começar a meditar, no momento que você abrir os seus olhos e começar a estudar por conta própria, no momento que você abrir os seus olhos para tudo o que acontece dentro da denominação, ele possa te chamar de incapaz. Ele possa jogar na tua cara de que você não tem o mínimo conhecimento e que você precisa estudar mais para chegar num nível aceitável de debate e de conversa para com esses doutores da lei. Eu tenho o meu direito de me indignar com isso que você vai ouvir agora. Eu vou soltar esse primeiro áudio, que é um áudio pessoal para um irmão que está no meu grupo de WhatsApp. Ele recebeu esse áudio pessoalmente. Eu vou soltar esse áudio. Nesse áudio nós vamos fazer uma análise em cima desse áudio por completo. E depois nós vamos soltar a mensagem pastoral que foi direcionada tanto a esse irmão, quanto aos irmãos adventistas, quanto aos críticos adventistas e quanto a qualquer um que se levantar contra o adventismo, contra a mensagem adventista. Ok? Então preste bastante atenção com a abordagem desse homem que se diz pastor de ovelhas. Preste bastante atenção. Foque nesse áudio agora. Boa tarde. Esse áudio que eu preparei aí, eu preparei essa manhã, depois de um bate-papo que eu tive com seu irmão ontem, lá na igreja do Fundo de Pote. Ele me falou da sua história, pediu ajuda, com lágrimas, contou seu histórico, seus altos e baixos, e a sua família está toda preocupadíssima com você, porque você, ao que me pareceu, tem sempre estado pisando em areia movediça. No momento que você começa a estudar a palavra de Deus, sem auxílio de livros, né, sem auxílio de visões exteriores ou de anjos relatores, aí você começa a andar em areia movediça. A palavra, ela vira areia movediça. Porque a rocha adventista não é a palavra. Ela é os livros e os escritos de Ellen White. Se tu te desvia daquilo, você está andando em areia movediça. Você está entendendo a mensagem do pastor? Vamos continuar o áudio aqui. Eu estou fazendo uma análise em cima desse primeiro áudio de 4 minutos. Não vou entrar nessa seara. Você é um homem livre. Mas eu queria te pedir com muito carinho que você não insista em postar as suas ideias infundadas, sem base, que você está bebendo aí de fontes lodosas de youtubers. Olha só. Você não está lendo, você não está estudando. Não? Pastor, vem cá, vamos conversar eu e você aqui. Não, agora ele está estudando. Agora ele está lendo. Como nunca. Como dentro da igreja adventista, ele nunca foi orientado a fazer. Então, águas lodosas
é o que o irmão adventista bebe. É onde ele está banhado, emaranhado dessas águas lodosas. E no momento que esse irmão começa a tomar um banho e se limpar dessa sujeira, esse é o momento que começa a cair as escamas dos olhos, pastor. Este é o momento. E aí a mensagem que você deixa para ele é essa, né? Não, por favor, não posta. Não posta, porque corre o risco de acordar outros irmãos. Você não tem resposta para o que esse irmão está postando. Você não tem resposta. Ou você até tem, você até já sabe o quão correta está essas mensagens e quão errado está a mensagem adventista. E aí você, como não consegue responder, é assim que você trata as suas ovelhas, correto? Vamos continuar aqui. As conclusões que a nossa igreja apresenta, as nossas crenças fundamentais, elas vêm sendo construídas desde o primeiro século. Você tá de brincadeira comigo, né? Você tá falando sério, pastor? Não, você só pode estar de brincadeira com a gente. Você pode estar de brincadeira com a gente. Que as doutrinas, as conclusões que a igreja adventista chegou, vem sendo construído desde o primeiro século? É mesmo? Me apresenta juízo investigativo no primeiro século. Me apresenta juízo investigativo em qualquer lugar da Bíblia, em qualquer época, qualquer era. Me apresenta isso, pastor. Me apresenta. Você só pode estar de brincadeira comigo. Você só pode estar de brincadeira que a reforma de saúde vinha sendo construída desde o primeiro século. Não, você pode estar de brincadeira comigo. É isso mesmo? É essa a mensagem que você quer deixar? Não. Eu não consigo acreditar que eu estou ouvindo isso. Não consigo acreditar que eu estou ouvindo isso. Primeiro e segundo séculos do cristianismo. São essas verdades que estão sendo restauradas. É mesmo? Nós estamos pregando. Então, esses críticos à igreja são pessoas rasas, que hoje estão aqui, amanhã estão lá. E a grande maioria deles, antes da morte, em algum momento, cai em si e se arrepende de quantas besteiras fizeram. Apresenta. Quem cai em si depois de desvendar, depois de acordar para a realidade do Evangelho? Quem vai cair em si e voltar? Quem está arrependido? Quem se arrepende de estar no caminho correto, pastor? Quem se arrepende? Quais youtubers estão arrependidos? Você não está falando só com youtuber, não. Eu quero que você, adventista, você, irmão adventista, pastor, liderança, qualquer um, saiba que nós que estamos aqui na frente da câmera só estamos dando vozes para pessoas como esse irmão que você está aí falando, que hoje já são milhares de pessoas que foram rejeitadas, que foram massacradas, que foram excluídas pelo sistema adventista. Sabe por quê? Por abrir a palavra, por pensar, por receber a revelação de Deus. São essas ovelhas que vocês espalharam. E que assim como você está fazendo, disse, não questione, não tente contra a igreja de Deus e vá seguir a sua vida. Deixa nós aqui com a nossa mensagem. O que nós estamos fazendo é dando voz a essas pessoas. Aqui no meu canal eu estou dando voz a essas pessoas. São muitos testemunhos de pessoas falando da transformação que tiveram quando abriram a palavra. Então, raso, conteúdo raso, mensagem rasa, é essa mensagem que você prega. Isso é uma mensagem rasa. Porque esse é um evangelho que não resiste ao mínimo questionamento. Não resiste. Ele não passa ao fio da Bíblia. Não passa a experiência bíblica. E ao ser questionado, qual é a resposta? Não se levante contra a menina dos olhos de Deus. Só isso. Não se levante. Não se dão certo em igreja nenhuma, não consegue se sustentar. E hoje está mais fácil colocar as suas unhas de fora porque fazem tudo de trás de um computador. Pastor, você está muito enganado, pastor. Você está muito enganado. O que nós estamos fazendo aqui é dar voz às pessoas, mas muito mais.
orientando pessoas a seguir um novo caminho em Cristo. Quantas pessoas estão conseguindo finalmente, depois de tempo, porque leva tempo para curar essa ferida, leva um tempo para te poder confiar novamente em uma outra liderança que está trazendo o evangelho puro da graça. Leva tempo, eu admito isso que leva tempo. A ferida exposta, ela é complicada realmente. Mas esse é o momento que a palavra também nos aponta, em que Deus nos conduz a um deserto para ali falar a sós ao nosso coração. É um momento de cura. Não sei se você conhece isso, você sabe disso, pastor. Esse é o momento, né, em que você não quer visitar e a mensagem que nós recebemos, que aconteceu comigo, por exemplo, é: não visitem, não recebam visita, não falem. São apóstatas. Largaram a igreja adventista, são apóstatas. Essa é a mensagem que vocês defendem. Mas você não sabe o nosso trabalho. Nosso trabalho não é ficar atrás de uma câmera. A igreja está crescendo. Nós estamos dando luz a pessoas. Nós estamos mostrando que existe sim um caminho limpo, águas limpas, fora do sistema adventista. E as pessoas estão começando a descobrir isso. Claro que isso incomoda, né? Claro que isso machuca o sistema adventista, né? Mas eu não estou preocupado não com você ou com os fiéis adventistas que defendem essa doutrina com unhas e dentes, não. Estou preocupado com o irmãozinho que se sente pressionado por mensagens como essa que você está trazendo. Estou preocupado com esses irmãos que vocês estão largando no relento. Essas ovelhas que estão indo para o relento. É com esses que eu estou preocupado. É para esses. E para pessoas sinceras que estão sendo enganadas por pastores como você. Essa mensagem é direcionada para você, pastor. E para você, líder, que trata assim as ovelhas. É para você. Ok? Às escondidas em suas casas. Grava esses vídeos e a internet aceita tudo. Não consegue encarar os fatos, não vão para um debate. Eu lhe recomendo muito que você... Não consegue encarar os fatos e não vão para debates? Primeiramente que é o seguinte, os fatos estão encarados. Os fatos estão sendo expostos. Tanto aqui no canal, canal Para Que Possamos, canal do irmão Gleison Pércio, canal da irmã Lília, canal do PC também. Os fatos estão sendo... Os fatos estão sendo escancarados. Como que a gente não está encarando os fatos? Quem não está encarando os fatos? Quem não está encarando os fatos é pessoas como você, que diz assim, olha, não compartilha essa mensagem. Por favor, Deus vai pesar a mão sobre você. Não compartilha. Né? As mensagens são fortes. Quem é que não está encarando os fatos, pastor? E outra coisa, você se assistir esse vídeo, eu te chamo. Você quer fazer um debate comigo? Vem para cá fazer um debate comigo. Não tem problema nenhum. Só tem uma questão, tá? Eu não aceito nada que não seja a palavra. Eu não aceito. Se você vier com qualquer outro livro que não seja a palavra de Deus, eu não aceito. Essa é a minha orientação bíblica, e eu não aceito. Só isso. Então, se você não está preparado para defender a palavra, não venha. Porque no momento em que eu precisei me defender com a palavra, o que me foi dito dentro da denominação é: não, tu não tem a permissão de abrir a Bíblia aqui dentro. Você está entendendo? Então talvez os parâmetros não sejam o mesmo. Mas aí o que eu posso fazer? Eu defendo a palavra, você defende os escritos de Ellen White. Cada um com a sua crença nesse ponto. Mas eu preciso fazer o que a palavra diz. Vai e prega. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue. Ezequiel 2, dá uma olhadinha lá. Está escrito lá, pastor. Ezequiel 2. Agora não me vem com essa historinha não, tá? Não vem com essa historinha não, que comigo não cola. Não entre nesse campo, porque milhares o fizeram e se arrependeram. Olha só. Você está só começando. Olha só. E só Deus sabe até onde você irá. Olha só. Ele é inteligente. Esse pastor é inteligente. Ele é inteligente, ele é soberbo e ele é rasteiro. Porque ele sabe que o irmão está só começando. Ele sabe que a educação que ele teve foi mínima dentro da igreja e agora ele está abrindo os olhos. Ele sabe que ele tem uma longa caminhada e ele sabe que só Deus sabe aonde ele pode chegar. Porque o conhecimento é vasto, pastor. É por isso.
Ele é inteligente, mas ele vai mostrar as unhas lá na frente, lá, como que ele enxerga você, irmão adventista. Como que ele enxerga você que está sendo doutrinado por pastores como ele. Daqui a pouquinho ele mostra. Ele tira as unhas para fora e mostra. Nessa insistência obstinada de acreditar em meia dúzia de youtubers e não pesquisar a fundo aquilo que a igreja adventista faz. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Essa busca obstinada é porque no momento que você começa a acordar pela palavra, você começa a enxergar coisas que você nunca tinha visto antes, né? E talvez aqui o meu trabalho como, entre aspas, youtuber, eu não me considero youtuber, mas talvez, entre aspas, o meu trabalho como youtuber seja ajudar essas pessoas a conseguir o caminho um pouco mais fácil de chegar no ponto correto. Talvez seja isso, ok? Mas essa caminhada ela é individual de cada pessoa. E ele vai chegar. Assim como você que está buscando vai chegar no conhecimento, ok? Vai chegar. Só depende de um tempo. E depende também da disposição, né? Agora, se você ouviu o seu pastor, essa é a mensagem dele. Você não é capaz. Se você pesquisa por si próprio, você está indo contra a igreja, né? Você não pode pesquisar por si próprio. Você tem que beber do que o pastor está dizendo e não diretamente da fonte, ok? Essa é a mensagem que o pastor está apresentando para você. Então, se você quiser ter tranquilidade, pare de propagar as suas novidades, que para a gente nunca são novidades. Nós estudamos esses assuntos há mais de 100 anos. Procura nossas literaturas de respostas aos críticos. Eu vou te dar uma dica. Procure o livro Questões sobre Doutrinas e todas essas perguntas que os youtubers estão levantando agora estão sendo respondidas há 70, 80 anos por nossa igreja. Então, não corra o risco que Gamaliel pediu para os judeus não incorrerem nesse risco no primeiro século. Não tente se levantar contra meninos dos olhos de Deus. Isso vai terminar mal para você. Escreva. Não vou mais responder as suas postagens, não vou também postar mais nada para você. Eu postei essa aí, eu postei em todos os grupos, em todas as igrejas, mandei para o grupo da associação, mandei para amigos de diferentes lugares do Pará e do Brasil. Essa mensagem aí sobre o martelo e a bigorna. E eu resolvi colocar para você porque eu a produzi a pedido do seu irmão que pediu, pastor, vacine a igreja, que a igreja não está preparada para essas críticas que vêm aí, não porque a igreja não esteja preparada como instituição, mas porque os nossos membros e líderes não estudam, eles comem pela boca dos outros, não se aprofundam, não conhecem nem a Bíblia. Se conhecessem as profecias, não se deixariam levar pelos enganos que estão aí e pelos acusadores. Então, por respeito ao seu irmão e à sua família, eu produzi essa mensagem, postei em todas as igrejas e também coloquei para você saber o que está na nossa cabeça. Mas não vou mais postar nada para você, a menos que você peça. Estou aberto ainda e à disposição para conversar presencialmente com você, se você quiser. Sem isso, não vou mais entabular conversas com você, porque você não está nem no nível da conversação que nós precisaríamos ter. Você precisaria estudar um pouco mais para a gente conversar de igual para igual os fundamentos da nossa fé que você questiona. Estarei orando por você todos os dias e cuidando o máximo possível da igreja e dos seus familiares. Então, como você acabou de ouvir aí o restante do áudio, né? Lamentável, 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 lamentável. Esse pastor, ele conseguiu superar todas as expectativas do mal discipulado. Ele conseguiu desrespeitar o adventista. Ele deixou muito bem claro que o irmão adventista não estuda, que o irmão adventista só aprende dos outros, exatamente, porque é mais ou menos isso que acontece, né? A igreja adventista dá tudo mastigatinho pro irmão. E aí na hora do vamos ver, na hora que esse irmão acorda para assuntos um pouco mais profundos, aí ele não tem conhecimento. Ele não tem nível, né, para conversar com você, pastor. Esse é um irmão que não tem a mínima capacidade para ter uma conversa em altura. Ele precisaria estudar um pouco mais para chegar no seu nível, né, pastor? Estudar o quê? Escritos de Ellen White? É isso? Porque a palavra de Deus ele está estudando.
Isso ele está fazendo. Você percebe quão sagaz e quão dura é essa mensagem desse pastor? Você percebe como que ele lida com a situação? Ele aproveita toda a situação agora, leva e espalha para todas as igrejas, leva para a associação, leva para tudo que é lugar. Os apóstatas da igreja adventista. E a mensagem é essa, a mensagem do medo. Não ouse se levantar contra a menina dos olhos de Deus. E por fim, ele deixa uma mensagem especial para todos vocês. Uma mensagem especial que está sendo compartilhada com muitas das igrejas. Essa mensagem se chama O Martelo e a Bigorna, como você mesmo ouviu deste pastor. Esta é a mensagem que ele vai deixar. E nós vamos reproduzir na íntegra a mensagem, você escute. Você precisa fazer uma análise, ele está lendo. Essa mensagem não foi ele que preparou. Se ele preparou, ele deixou no papel, ele está lendo. Mas muito provavelmente é uma meditação, você já sabe de quem, né? E os textos base que ele usa para defender essa tese dele não são bíblicos, são de Ellen White. Então, você precisa realmente fazer uma meditação. E outra coisa importante que eu quero deixar aqui. Nesse áudio que você vai ver agora, ele vai trazer aspectos interessantes a respeito da igreja. Ele vai tratar sobre a igreja. E ele vai deixar muito claro que, diferentemente do que Rodrigo Silva e Leandro Quadros tratam os irmãos de outras denominações, diferentemente do que eles fazem na frente das câmeras, por detrás, exatamente assim como esse pastor trata qualquer outro irmão que não seja adventista. Não tem chance alguma de salvação. E no final, um toquezinho de ameaça. Não ouse ir contra a menina dos olhos de Deus. Porque o destino de todos esses que ousaram ir contra a menina dos olhos de Deus é a sepultura, é a morte. E a igreja, ela continua limpa, límpida, forte e ativa. Fique com essa mensagem pastoral e tente digerir tudo isso, o que esse pastor está te trazendo. Olá, que Deus esteja com você. Muito obrigado por sua atenção. Venho deixar uma mensagem muito oportuna para você e a sua família nessa ocasião. A mensagem de hoje tem como título A Bigorna e o Martelo. Leio com você uma parte de Mateus 16, o verso 18, onde Jesus disse assim: sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe o que é uma bigorna? Bigorna é uma peça de ferro fundido, coberto com uma base de aço dos mais resistentes. A bigorna serve de base para os ferreiros amassar, furar, entortar peças de ferro. Você coloca esses objetos que você quer trabalhar sobre a bigorna e com uma marreta ou martelo você malha o ferro, bate o ferro e a bigorna tem uma contra-reação que devolve parte da força que você coloca sobre o martelo ou a marreta, ela devolve para o objeto que está sobre ela e de encontro com o martelo, esses metais são transformados. As bigornas mais antigas surgiram no Egito Antigo por volta de 1200 e 800 a.C. Portanto, as bigornas mais antigas existem há mais ou menos 3.000 anos. Alguns acham que as bigornas são ferramentas eternas, porque são ferramentas que passam de gerações e gerações, 5, 7, 8, 10, 12 gerações, e parece que elas nunca se acabam. Já as marretas e martelos que são usados para bater nos objetos que são colocados sobre as bigornas, esses se quebram em meses ou em poucos anos. Milhares e milhares de martelos e marretas são quebrados nesse contato contra a bigorna e ela permanece intacta por milhares de anos. Conta-se que certa vez, quando Napoleão Bonaparte ameaçou fechar uma igreja,
O líder da igreja teria enviado um recado para Napoleão dizendo assim: olha, a nossa igreja nunca atacou ninguém, mas nunca se esqueça de que essa bigorna já quebrou muitos martelos. Em outras palavras, o recado foi: a igreja não se levanta contra ninguém para atacar, porém ela se defende. E em geral, quem se levanta contra a igreja se dá mal. Eu venho então deixar um recado de Deus para os inimigos e críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Venho lembrar que Deus tem um povo e uma igreja na terra, desde os patriarcas até agora. Quando estudamos as cadeias proféticas, fica claro que nos últimos dias, antes da segunda vinda de Cristo, Deus levantaria na terra um povo, o seu remanescente, que reuniria todas as verdades, o evangelho eterno, e pregaria a cada nação, tribo, língua e povo. Nós, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos convicção e certeza de que essa igreja, ainda que fraca e defeituosa, ela é um instrumento que Deus organizou e usa como seu remanescente para dar o último recado ao mundo. Além das doutrinas do santuário, da validade dos 10 mandamentos, da crença na imortalidade condicional, nós cremos também no dom profético que Deus levantou através de Ellen White para dar o último recado e as orientações à igreja e ao mundo. Na Bíblia e nos escritos inspirados, Deus deixou claro que, assim como ao longo da história Satanás sempre atacou e tentou destruir a igreja das mais diferentes formas, não seria diferente agora com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele levantaria todas as suas artilharias e as apontaria para a Igreja Adventista do Sétimo Dia para tentar destruí-la. O inimigo que perseguiu a igreja em Apocalipse 12 vai perseguir o remanescente de Deus até o fim, mas Deus deixou claro que, assim como a bigorna, que leva muitos martelos e marretas à destruição, enquanto a bigorna permanece quase que como eternamente, assim se daria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao que parece, os ataques contra a nossa igreja nunca foram tão fortes e em tanta quantidade como nos últimos anos. Católicos, protestantes, evangélicos, ateus, ex-membros, ex-pastores, ex-líderes e até gente de dentro da igreja têm apontado o seu dedo e suas armas de forma abusiva contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu digo a esses, nunca se esqueçam da analogia da bigorna e do martelo. Os inimigos da igreja são sempre a parte mais frágil. Nossa igreja foi fundada entre 1860 e 65. Centenas e centenas de pessoas já se levantaram contra essa igreja. Hoje, elas estão nos cemitérios e a igreja continua mais forte do que nunca, porque Deus garantiu que contra a sua igreja nem as portas do inferno prevalecerão. Termino citando algumas passagens de Ellen White encontradas no livro Eventos Finais, no capítulo 4. Você pode ler assim: no mundo só existe uma igreja que na atualidade se acha na brecha tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra que não é inferior a nenhuma outra, porém superior a todas as demais em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. E ela diz aqui que esta igreja é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na página 41 lemos ainda: os Adventistas do Sétimo Dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. A igreja de Deus é a menina dos seus olhos. Não ouse se levantar contra essa igreja. Não ouse se levantar o seu martelinho contra a bigorna de Deus, porque essa bigorna já destruiu muitos martelos e ela permanece eternamente. Um sábio conselho foi dado por Gamaliel no capítulo 5 do livro de Atos. Você pode ler isso na Bíblia. Gamaliel era o grande líder dos judeus. Os judeus eram a maior oposição ao cristianismo aí no começo. E ao verem a ousadia dos apóstolos na pregação, ao verem quantos milagres, quantas curas e as milhares de pessoas que se convertiam diariamente, os judeus se alarmaram e se reuniram para prender e destruir os apóstolos, para
tentar destruir o cristianismo. Os apóstolos foram presos e levados para o Sinédrio para o julgamento. Lá estava o sábio Gamaliel, um dos homens mais sábios do primeiro século. E ele pediu para tirar um pouquinho os apóstolos da presença deles. E ele disse: olha, eu aconselho que vocês sejam cuidadosos na forma como vão lidar com esses homens. É melhor vocês deixarem esses homens de mão. Deixe-os embora. Porque se esse movimento que esses homens estão encabeçando e liderando for dos homens, coisa de homem, isso vai apagar, vai morrer, vai se acabar logo, logo. Agora, se esse movimento for de Deus, vocês estarão correndo o risco de estarem lutando não contra o movimento de homens, mas contra Deus. Então, deixe esses homens de mão e vamos ver o que acontece. Eles deixaram aqueles homens de mão e o cristianismo avançou e prosperou. Passou por diferentes fases, mas nunca se acabou. E a última fase do cristianismo na terra é o remanescente de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. É a esse movimento que a Sra. White diz que é a menina dos olhos de Deus e que seria bom ninguém ousar tocar na menina dos olhos de Deus, porque nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Ei, você que está descontente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que não concorda com essa igreja, com as suas doutrinas, não seria melhor você seguir o conselho de Gamaliel e deixar essa igreja e esses homens de mão para não se acharem lutando contra Deus? Nós, adventistas do sétimo dia, temos convicção de que nós somos o povo de Deus, o remanescente de Deus, não melhor do que ninguém, mas com uma missão que Deus não confiou a ninguém, de pregar as boas novas do Evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, e preparar o mundo para a volta de Jesus. Contra essa bigorna, seria bom não levantar os seus martelinhos, porque todos que o fizeram até agora estão nos cemitérios, e os que não foram ainda irão. E essa igreja prevalecerá até a volta de Jesus. E ao povo que estiver conectado a Jesus e a sua igreja, a esses ele levará para a eternidade. Oxalá que isso sirva de reflexão para todos aqueles que estão na igreja, para os que saíram dessa igreja, mas especialmente para os críticos dessa igreja. Que Deus tenha misericórdia de você e que você se converta à verdade, se ligue a Jesus e respeite a menina dos olhos de Deus. Um grande abraço e até breve.